Olá, meus amigos e irmãos, que a Shalom do nosso Adonai esteja sobre todos vocês. Gostaria de passar para vocês uma posição de Scott Trim sobre as mensagens do Rabino Tzadok Ben Derek, um trabalho maravilhoso que ele tem promulgado pelos 4 cantos do mundo. Tem havido muita controvérsia sobre voltar-se para a igreja do Novo Testamento, mas há 2 coisas que a igreja do Novo Testamento não tem: um Novo Testamento e uma igreja. Yeshua não veio para criar uma nova religião, veio para ser o Messias judeu do judaísmo. Os seguidores originais de Yeshua não faziam parte de uma nova e diferente religião oriunda do judaísmo, conhecida como cristianismo. Eles eram uma seita do judaísmo conhecida como a seita dos nazarenos. Nesses últimos dias, há uma maravilhosa restauração se desenvolvendo, a restauração da dupla mensagem da Torá e do Messias. Neste argumento, Fábio Aragão, o Rabino Tzadok Ben Derek, fez um trabalho magnífico de expressar muitas das verdades restauradas em língua portuguesa. A mensagem dessa restauração já está percorrendo todo o mundo, com comunidades se formando nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. O movimento também se espalhou para além do mundo da língua inglesa, com prósperas comunidades na Bélgica, Indonésia, Tailândia e outros países. Muito cedo, o renascimento do judaísmo nazareno espalhou-se rapidamente pelo Brasil, e Yehuá está fazendo coisas maravilhosas com o povo brasileiro nesta restauração. Ao mesmo tempo, o inimigo se aproveitou da barreira da língua entre o mundo que fala inglesa e o mundo de fala portuguesa para introduzir confusão. Tenho esperança de que este novo livro irá ajudar a dissipar alguma das falsas doutrinas com que o inimigo tem procurado poluir a pura verdade. Que o Yehuá continue a abençoar as pessoas de bem do Brasil e de todo o mundo de língua portuguesa. Para que os irmãos saibam quem disse isso foi dito por James Scott Trim. E quem é James Scott Trim? O Dr. James Scott Trim é um rabino, um nazi, presidente do Internacional Beit Din Nazareno e do Worldwide Nazareno Assembly of Elohim. Escreveu mais de 20 livros sobre temas do judaísmo nazareno, no Tribunal Judaico Internacional, com autoridade para decidir questões concernentes à aplicação da Torá em situações concretas e em casos abstratos, da Organização Internacional que reúne nazarenos ao redor de todo o mundo. Então, meus irmãos, eu gostaria muito de passar para vocês uma mensagem que com certeza vai abalar a base de cada pessoa que se diz crente, cristão ou coisa que o valha. Eu sei que eu vou tocar numa ferida, numa coisa sagrada, mas prestem bem atenção. Vou começar a dizer que Yeshua, o hebreu que eu não conhecia, este é o tema. Yeshua, o hebreu que eu não conhecia. Para que os irmãos saibam, na cidade de Belém, a atual Palestina, encontra-se a Igreja da Natividade, o local em que supostamente nasceu Jesus. Anos atrás, a igreja promoveu uma exposição de pinturas em que eram retratados vários tipos de Jesus.
todos representativos das diversas nações. Havia o Jesus americano, com roupas e traços típicos da cultura estadunidense do século XX. O Jesus árabe, com pele morena do deserto e vestido com as túnicas de um beduíno. O Jesus romano, cabelo longo, loiro, olhos azuis e indumentária branca e vermelha. O Jesus africano, de pele negra e cabelo crespo. O Jesus japonês era baixo, branquinho e de olhos puxados. Cada artista pôde retratar Jesus de acordo com o seu próprio devaneio, dando asas à imaginação e projetando-a em suas telas. E quanta criatividade! Pois eram dezenas de quadros de Jesus. O episódio citado nos induz à primordial reflexão. Realmente existiu, conforme atestam os historiadores, um homem galileu há 2000 anos atrás, conhecido mundialmente pelo nome de Jesus? Contudo, tal como nas dezenas de quadros na Igreja da Natividade, existem mais de 2000 religiões no mundo que pintam um Jesus a seu bel prazer, tomando o personagem histórico e construindo uma figura imaginária. Se construir um Deus de barro é idolatria, pergunta-se, e se construir um Deus de papel? À medida que as religiões escrevem sobre Jesus e fixam seus dogmas de modo arbitrário, consciente ou inconscientemente, acabam por construir um ídolo, um salvador pré-fabricado de acordo com as predileções do grupo. De fato, existe Jesus para todos os gostos. Jesus católico, Jesus protestante, clássico, Jesus espírita, Jesus batista, Jesus pentecostal, Jesus gnóstico e até mesmo Jesus umbandista. Se antes Jesus estava longe dos terreiros da macumba, agora colocam estátuas do Redentor nos centros de candomblé e umbanda, e com direito a despacho e tudo. Jesus virou uma série de produtos em que o ser humano escolhe de acordo com as suas crenças pessoais aquele que lhe convém, tal como mercadoria escolhida nas prateleiras de supermercados. Literalmente, dezenas de milhares de livros já foram escritos sobre Jesus, apresentando-o com múltiplas facetas. Um guerrilheiro que lutava pela libertação de Israel, uma espécie de Che Guevara judeu, um mágico que se casou com Maria Madalena, um hippie em uma sociedade hippie elegante, um antifariseu, um zelote que luta contra os dominadores romanos, pregando a violência, atos terroristas, um camponês cético, um evangelista pentecostal, um religioso milionário traído por Judas, o ladrão de sua fortuna, um vegano, um fariseu, um essênico, um galã alto e forte, um profeta e até mesmo um líder alucinogênico de culto sagrado de LSD. Como um homem pode perceber personalidades tão distintas? Para a maioria das pessoas, ainda que não digo expressamente, não é importante buscar Jesus como ele realmente é, mas sim como nós queremos que ele seja. Não se busca o legítimo, mas o mito. Não se quer o real, mas o ficto. Não se anseia pela verdade, mas pelo engodo. Afinal, o papel aceita tudo. Fico pensando que o homem ambiciona criar o seu próprio Jesus porque não quer abrir mão de sua liberdade. Se o Jesus real fosse diverso do ídolo pessoal criado, talvez exigisse um comportamento diferente de nós. Porventura poderia requerer que nós mudássemos como pessoas tão mesquinhas, falhas e corruptas.
Então, pela liberdade, é melhor permanecer com o ídolo de papel, pensam alguns, ainda que de forma inconsciente. Não obstante, ficar com o Jesus imaginário, confiante na mantença da liberdade, é uma quimera. Pois, como ensinou Leon Tolstói, abre aspas, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Fecha-se aspas. Pois bem, creio que se deve buscar a qualquer custo a verdade, acautelando-se das convicções pessoais, dos mitos criados, dos dogmas incorporados e da multividência preconcebida. Aliás, estava certo Nietzsche ao afirmar que, abre aspas, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Fecha aspas. Em um mundo em que cada um escolhe seguir a sua própria verdade, passei a procurar, desculpe-me pelo pleonasmo, a verdadeira verdade. Já que creio na Bíblia como a palavra dada pelo Criador dos céus e da terra, bendito seja o seu nome. Muito me incomodou saber que miríades de religiões professam mais de 2.000 espécies de Jesus, todas alegando que pregam a verdade. É um princípio elementar da lógica que duas afirmações contraditórias entre si não podem ser verdadeiras. A verdade é um conceito absoluto e não relativo. Com minha vaidade e orgulho intelectual, dizia para mim mesmo, o meu Jesus está certo, os outros estão todos errados. Quanta prepotência! Precisei calçar as sandálias da humildade e me despir das minhas concepções pessoais para não buscar o Jesus que eu queria, mas sim o Salvador como ele realmente é. Necessitei muita oração para alcançar a revelação do céu, unindo-se à razão. Revelação sem razão é perigosa, já que o coração do homem é enganoso e corrupto e pode distorcer as mensagens divinas. Por outro lado, razão sem revelação é como areia movediça. Portanto, o homem que confia no seu intelecto tende a se afundar em sua própria autossuficiência. Revelação e razão são os pedais direito e esquerdo de uma bicicleta, que juntos proporcionam um impulso apropriado para o homem seguir seu trajeto existencial. Nesse processo, agradeço ao Eterno por me revelar a verdade de acordo com a sua palavra, ainda que muitas vezes tenha me achado em concordância com a vetusta parêmia popular. A verdade dói. Nos meus ouvidos, as palavras de Sêneca pareciam proféticas. Abre aspas. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Fecha aspas. Então, eu ouvi. Descobri o óbvio, que obviamente não é captado por todos. Da simplicidade, a sabedoria extrai seus tesouros. Descobri que Jesus não foi um filósofo grego, um pastor pentecostal, um sofredor que até hoje está na cruz, um guru zen, o fundador de uma nova religião, o criador da igreja, um aloirado romano, um revolucionário socialista. Não. Jesus foi judeu. Até mesmo para judeus é difícil reconhecer a judaicidade de Jesus, uma vez que as negras brumas da igreja católica e da sua irmã, a igreja protestante, terminaram por ocultar o verdadeiro Jesus. Durante séculos de Inquisição católica, milhares de judeus foram mortos em nome de Jesus. Calvino, um dos pais da Reforma Protestante, condenou o judeu Miguel Serveto à morte na fogueira pelo simples fato de o israelita não crer na doutrina da Trindade e ser contra o batismo infantil. Isso foi
em 27 de outubro de 1553. Com isso, sublinha-se que a Inquisição Católica não foi solitária no extermínio humano. Contou com a participação da Inquisição Protestante, do Templo de Hitler. A dizimação dos judeus recebeu o apoio da Igreja Católica e de diversas denominações protestantes. Qual o resultado? 6 milhões de inocentes exterminados covardemente. Então, para os meus irmãos judeus, é árduo aceitar que Jesus seja o Messias de Israel, se em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades que a história já conheceu. Com efeito, as igrejas católicas e protestantes se valeram do verdadeiro Jesus e criaram um outro Jesus, moldado de acordo com seus gostos teológicos. O Jesus católico e protestante é loiro, de olhos azuis, falante da língua grega e que veio para os judeus, que os rejeitaram. Assim, Jesus também abandonou os judeus e seus apóstolos e criaram uma nova religião para a salvação dos gentios, deixando de lado o judaísmo. Nesta nova religião, os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino. A igreja católica ou protestante é o instrumento da salvação. O Antigo Testamento foi revogado pelo Novo Testamento, a lei foi substituída pela graça, as festas pagãs tomam lugar das festas bíblico-judaicas. Enfim, o cristianismo é o sucessor do judaísmo. Esta é a imagem do Jesus cristão. Não obstante, o Jesus cristão não corresponde ao verdadeiro Salvador da humanidade. Jesus foi judeu e o Salvador do mundo é o Messias de Israel. Em primeiro lugar, como judeu falante de hebraico e aramaico, Jesus não poderia se chamar Jesus. Como assim? Tanto em hebraico quanto em aramaico não existe a letra J. Por conseguinte, nunca existiu um homem chamado Jesus, e sim Yeshua. Alterou-se o nome do Salvador de Yeshua para Jesus, para que houvesse o rompimento de todos os seus traços judaicos. Na cultura semita, o nome indica o caráter da pessoa. Daí, apagar o nome de Yeshua equivale a destruir o seu caráter israelita, possibilitando a criação de um novo Salvador moldado pela teologia cristã, católica ou evangélica. Em verdade, Yeshua não veio para criar uma nova religião, mas sim para ser o Messias de Israel, ofertando a salvação para todo aquele que nele crê, independente de ser judeu ou gentio. Yeshua não ordenou a criação do cristianismo, mas sim restaurou as bases do judaísmo. Quando comecei a buscar a verdade, fui confrontado com esta verdade negociável. Yeshua e seus discípulos vivenciaram o judaísmo, e aqueles que desejam seguir o Messias devem seguir os mesmos passos. De antemão, adianto que o judaísmo de Yeshua é bastante diferente do judaísmo rabínico da atualidade, razão pela qual este não pode servir de modelo aos seguidores do Messias. Aliás, este é um erro muito comum. As pessoas descobrem que Yeshua pregou o judaísmo e terminaram por adotar as práticas do judaísmo rabínico do século XXI. Sendo certo que este está repleto de ensinos que foram duramente criticados por Yeshua. O judaísmo rabínico contemporâneo é sucessor de setores do movimento farisaico, justamente os segmentos que atacaram Yeshua. Infere-se daí que o discípulo de Yeshua deve olhar para trás e investigar bíblica e historicamente o judaísmo praticado pelo Messias e seus primeiros alunos, descartando todas as doutrinas e tradições de homens contrárias à palavra do Eterno. Este é o passo mais difícil, qual seja, romper com as teologias romanas e rabínicas que impregnaram nas mentes humanas e que tentam impedir que a verdade resplandeça. Nesta palestra, o autor se pautou nas Sagradas Escrituras
como única fonte legítima da verdade, valendo-se de recursos acessórios, tais como os dados históricos, arqueológicos, teológicos e linguísticos. A você, meu amado amigo, irmão, será convidado a retornar à verdade bíblica, e isto lhe custará um preço muito alto, um alto preço. Já que no dizer de Yeshua, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 14. Quem segue a maioria geralmente se sente tranquilo, achando que está no caminho certo. Contudo, verifique que Yeshua afirmou com todas as letras que poucos encontram o caminho, ou seja, a minoria realmente o encontra. A maioria está errada, ensinou Yeshua. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Creio e oro para que você seja ou esteja do lado da minoria, dos poucos que encontram o caminho. Não pense que a jornada será fácil. Aqueles que descobrem a verdade sobre o autêntico judaísmo de Yeshua passam inicialmente por um processo de crise existencial. De um lado, a teologia inventada por homens, ensinada na maioria das igrejas, é bastante forte e atrai a pessoa a permanecer do jeito que está, ou seja, no erro. Por outro lado, a verdade revelada pelo Eterno tenta brilhar em um coração até então enganado pelos falsos mestres. Aconselho ao irmão a promover longos períodos de jejum e oração, clamando ao Senhor pela revelação da verdade. O Eterno não desprezará um coração quebrantado e contrito, conforme diz no Salmo 51, no versículo 17. Com oração e jejum, a verdade não escapará de suas mãos, ainda que em primeiro momento você a resista e não a alcance. Talvez aconteça o que observou Arthur Schopenhauer, abre aspas, dizia ele, toda a verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria. Fecha aspas. Esteja pronto para buscar a verdade única e exclusivamente à luz das Escrituras Sagradas, sem os dogmas impostos por religiosos humanos que criaram as suas próprias verdades. Siga o conselho do rabino Yehuda Halevi, abre aspas, ele diz, questione a verdade nas coisas que você quer saber, para que o seu cérebro atue e não atuem sobre ele. Fecha aspas. Portanto, meu irmão, meu amigo, eu confio que o Senhor há de lhe abrir os olhos para que a verdade lhe seja revelada tão clara como a luz do dia, e que haja libertação de todas as fortalezas na mente arquitetada pelas malignas teologias de falsas religiões. Por fim, gostaria de lembrar um clássico da literatura que muito se relaciona com as diversas interpretações da Bíblia. Isto é, como as palavras podem ser distorcidas a tal ponto de se criar qualquer coisa com elas. Dizendo de outro modo, se mais de 2.000 religiões totalmente diferentes dizem que seguem a mesma Bíblia, então é evidente que as palavras das Escrituras são usadas de modo arbitrário para justificar pluribus dogmas. No livro Alice no País das Maravilhas, de 1862, escrito pelo inglês Lewis Carroll, o coelho branco Dump fala em tom debochado. Abre aspas. Olha o que ele diz. Quando uso uma palavra, esta significa apenas o que eu quero que signifique, nem mais, nem menos. Fecha aspas. Respondeu Alice. Abre aspas. A questão é que você pode fazer com que as palavras signifiquem coisas tão diferentes? Fecha aspas.
A questão é quem manda. Isso é tudo, disse o coelho Dump. A assertiva do coelho branco é de extrema profundidade em termos de religião, pois a Bíblia é interpretada de acordo com quem manda. Igreja católica, igrejas protestantes, clássicas e igrejas evangélicas. Este assunto aqui mencionado foi dito para aqueles que não dobram seus joelhos aos mandamentos de homens, mas que se prostram a Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, nosso Elohim. Não seja um convertido à religião dos homens, mas um verdadeiro discípulo de Yeshua HaMashiach, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Yohanan, isso é João, capítulo 8, versículo 32. Que a Shalom do nosso Adonai esteja sobre todos vocês. Amém.